Gostaria de abrir essa palestra, né, antes do nosso optometrista, Dr. William. Optometrista. O que é um optometrista? Ele vai te explicar. Nós vamos aprender juntos, que eu também não confesso que eu também não sei. Mas, enfim, quantos de vocês, há algum tempo, não vão fazer algum exame de vista? Tirando quando fizeram uma habilitação, óbvio que é obrigado, mas, enfim. Ou seja, vocês têm a noção de que quem trabalha com aparelhos eletrônicos, e passa de 2 a 3 horas à frente do computador, pode ter um problema sério na visão? Eu também não sabia. É muito grave. E a gente aqui, a nossa população, passa muito mais que 3 horas no computador, né? Às vezes até 12 horas no computador. Então, assim, essa palestra é muito importante para a nossa população aqui da empresa, porque nós temos um foco com a visão nos aparelhos eletrônicos que é muito grande. E é um mal para as empresas que trabalham com TI, que trabalham com computador. Enfim, hoje, como todos trabalham com computador, é um problema coerente e constante. E é por isso que a gente vai chamar aqui o William para explicar um pouco mais sobre a visão e o que fazer para ter menos efeitos com esse problema da tecnologia. William, por favor. Obrigado, bom dia pessoal, tudo bem? Muito prazer. Sou professor docente na área de optometria. Optometria, né? O que é? Opto, do grego, significa visão, metria, medida. Então, o optometrista, ele mede a sua visão, ele calcula sua distância focal, ele vê como está o foco visual, né? O optometrista existe no mundo inteiro, em todos os países que você for procurar um exame de vista, você é primariamente atendido por um optometrista. No Brasil, em 1972, Getúlio Vargas era parente de médicos. Então, ele baixou um decreto meio que cortando o optometrista do atendimento visual e passando isso para os médicos. E começou a especialização em oftalmologia. Hoje, a oftalmologia está presente atendendo primariamente no Brasil as pessoas que têm problemas visuais. Por isso que a gente tem a cultura avonoftalmo. Mas a optometria ela não deixou de existir, porque ela não pode deixar de existir, porque feriria o artigo 5º da Constituição Brasileira, que diz que é livre o exercício de qualquer profissão, desde que ela seja fundada, estudada, autorizada pelo MEC, e é isso que acontece com a optometria. Tem cursos de bacharelado de 5 anos, existem cursos de tecnólogo de 3 anos, e existem as pós-graduações na área. Então, a optometria ela vai focar muito mais na parte visual e muito pouco na parte patológica, na parte das doenças. Então, o optometrista ele tem um conhecimento, se você tiver uma alveite, um glaucoma, se você tiver um problema no fundo do olho, ele reconhece essas patologias, mas ele não as trata. Ele trabalha em conjunto com o oftalmologista, esse sim, é médico para cuidar de patologias e fazer cirurgias. Então, em todos os países, exceto o Brasil, trabalham-se em conjunto. O optometrista cuida da triagem visual, compensações visuais, terapias, melhora da qualidade de vida na parte visual, e o oftalmologista cuida das doenças e das cirurgias. Eu sou ex-diretor no Conselho Regional de Ótica e Optometria do Estado de São Paulo, fui diretor de Relações Profissionais lá, e é uma briga de mercado bem grande, assim como houve com os psicólogos e os psiquiatras, assim como houve com os dentistas no começo. A optometria ela tem já cursos superiores no Brasil há mais de 15 anos. Então, é um mercado que pouca gente conhece, mas que a cada dia está se abrindo. Então, se você for fazer um exame de vista para enxergar melhor, procura um optometrista que ele vai te trazer uma solução visual muito maior do que se você for um oftalmologista. E do mesmo jeito, se você tiver uma doença no olho, vai para o oftalmologista, não vai para o optometrista. Mas mesmo assim, o optometrista vai te encaminhar no profissional correto. Muitas vezes você está com um problema dermatológico e não precisa ir para o oftalmo, precisa ir para o dermatologista. Né? Então é mais ou menos isso aí. Essa primeira parte é para explicar para vocês o que é a optometria. Tem outro ramo
que atua dentro dessa área que se chama ortóptica. Não tem o ortodontista lá no dentista, que cuida da posição e forma dos dentes. Tem o ortoptista, que cuida da parte do formato, posição do olho, mira. Esse é o ortoptista, ele cuida de terapias para quem tem estrabismos, desvios, tudo mais. Eu sou dessa empresa, a Vernet. Essa empresa surgiu no ano 2000, quando eu saí de uma empresa que eu trabalhava desde os 14 anos com meu tio, do ramo óptico já. E eu fiquei bem triste de ter saído de lá. Eu falei, eu vou montar uma empresa para o pessoal ver pela internet. Aí ficou a Vernet. Aí até hoje. A gente atua com essa área de visão profissional nas empresas, atendendo os funcionários que muitas vezes não têm tempo, né, de se deslocar, de sair para ir na hora do almoço, é muito corrido, então a gente vem resolver o problema de vocês. Então, para cá. Tá bom, tá bom. A visão e a saúde. Os cuidados no uso de aparelhos eletrônicos. Aqui falando um pouquinho de mim, professor William Benetti. Eu sou pós-graduado em ortótica e em reabilitação visual. Nessa parte de pessoas que têm perda na visão, você precisa ensinar a enxergar, acertar os desvios. Sou especialista em processamento visual e distúrbios de aprendizagem, porque eu também sou pedagogo e atendo muitas crianças que têm problemas de aprendizado, déficit de atenção. Hoje eu estou cursando uma pós em neuropsicopedagogia para me ajudar nessa área, entender melhor a parte de aprendizagem. E como optometrista a gente entende bastante dos raios luminosos, de como funciona a visão, e a gente vai passar um pouquinho disso para vocês hoje aí. Todos nós já ouvimos falar que o computador prejudica a visão. Isso aí é notório, né? Todo mundo, vocês sentem, vocês falam, eu mexo com o computador, por isso que minha vista está complicada, né? Então, vamos entender o porquê que ele prejudica, em que momento, como é que funciona isso aí. Em toda a luz branca, a gente tem um espectro luminoso que está projetando todas as cores. O que forma a luz branca é a união de todas as cores. Então, na luz emitida por qualquer equipamento, vamos ter um espectro luminoso visível, que é aquilo que o olho humano percebe. A gente tem uma emissão mais forte nas telas de aparelhos eletrônicos da luz azul, que vai estar dentro de uma faixa que eu vou falar um pouquinho para frente para vocês. Ela é um perigo real, porque ela em excesso, ela vai prejudicar a nossa concentração, percepção, vai atrapalhar o nosso sono. Ela naturalmente tem na luz solar, tem a luz azul. Ela tem a função de nos manter despertos e alertas. A excessiva exposição, induzida por meios artificiais como os equipamentos eletrônicos, pode gerar vários efeitos nocivos à saúde. Alguns estudos científicos recentes indicam que a exposição excessiva à luz azul pode provocar lesões fotoquímicas irreversíveis na retina. A retina está lá no fundo do olho, é a tela do cinema, lá do nosso olho. Não é aqui fora a córnea. A retina é o receptador, onde está sendo projetado, é a tela. E causar enfermidades diversas em casos extremos da perda da visão. Então, se você fica ali por 36 horas projetando uma radiação luminosa na sua retina e um fotorreceptor está ali, tendo que renovar a fotoquímica da visão, chega uma hora ele não aguenta mais, você pode ter um dano permanente nessa renovação dessa célula que se renova na sua fotoquimicidade e não vai renovar. Aí você vai ter problema de perda visual para algum tipo de cor, vai ter baixa na percepção visual. Então, assim, a gente está falando de um caso extremo, né? Ficou lá 3 dias, mas tem gente que fica durante 3 dias e mal come ali do lado e vai embora, campeonato. Isso acontece. A luz azul ela vai afetar o padrão normal do funcionamento do nosso relógio biológico. Vocês já ouviram falar do relógio biológico? Relógio biológico, a gente tem um ciclo circadiano que a gente, enquanto ser humano, foi projetado para acordar quando o sol nasce e ir parando de fazer as atividades quando a gente vai dormir. Aí o homem inventou a luz artificial. Começou a bagunçar com tudo isso aí. Então,
as pessoas da antiguidade acordavam com o sol, a luz estimulava, fazia-se as coisas da atividade cotidiana. Quando o sol ia se pondo, o sono começava a vir, porque não tinha-se o que fazer. Não tinha assim uma luminosidade artificial boa ao ponto, que não fosse uma tochinha ou uma velinha. Então, parava-se tudo e ia se dormir. Agora, a emissão de luz artificial vai atrapalhar, vai interferir no nosso sono. Quando a gente dorme, nosso corpo produz melatonina, que é um hormônio produzido para que a gente tenha reparação no nosso corpo. Ele repara as células, repara nossos neurônios, repara toda a parte de imunidade do nosso corpo. E pode ter a produção prejudicada ou até mesmo interrompida no caso de exposição excessiva à luz azul, que vai diminuir a qualidade do sono. Você passou do horário, está lá se expondo à luz azul. Antes de dormir, você está sempre dando uma olhadinha no celular. Você está jogando luz azul que está interrompendo, atrapalhando o seu ciclo circadiano, não vai produzir a melatonina, sua qualidade de vida vai começar a cair. Porque a sua saúde vai começar a ser interferida pela tela do celular. Um sono de baixa qualidade compromete nosso sistema imunológico, nos deixa vulneráveis a muitas enfermidades do corpo, não só dos olhos. Por exemplo, vai aumentar a glicemia, vai desregular as funções aeróbicas do nosso corpo e a gente vai começar a engordar. Celular, antes de dormir, celular por muitas horas engorda. Por quê? Vai atrapalhar teu sono. Teu sono não vai ter uma qualidade boa. Você vai começar a ter disfunções aí nas suas funções aeróbicas normais. Vai dar problema. Você vê, é um negócio que a gente não para pensar é que um celular pode causar algum problema pra gente. Ou uma tela de computador, ou a nossa TV, um videogame. Que mais sintomas podem ocorrer? Ó? Irritabilidade, ficar com desconforto visual, ficar piscando, aí começa a dar dor de cabeça, chega na hora de dormir e caramba, não consigo dormir, começa a ter insônia, fica estressado, dor muscular, alguns dos sintomas que a luz azul está te causando. Compromete a sua produtividade e vai afetar a sua qualidade de vida. Quem tem filho, quem tem sobrinho, chega no fim de semana... Olha, pai, ô tio, vamos brincar, vamos jogar uma bola, vamos passear. Eu preciso descansar. Porque você está forçando a máquina. Você está usando a luz azul aí contra você. Então tem que tomar cuidado. A luz azul visível de alta energia, que é a que prejudica, ela aparece no espectro de luz visível junto com a luz ultravioleta. Entre as ondas de 380 a 460 nanômetros. Assim, tem uma senoide que vai diminuindo até vibrar lá nas micro-ondas. Pois não. Não, para você já tem reportagem que está aumentando esse miopia também. Aumenta. Tem alguma coisa relacionada ou não? Tem um pouco, porque é o seguinte, o nosso corpo ele é mutável e adaptável de acordo com a necessidade. Né? Você vê, às vezes a pessoa perde a audição de um ouvido, perde um olho, ela vai perder alguma coisa. Por exemplo, ela vai perder percepção sensorial de direção, se ela perder a audição de um ouvido. Se ela perder a visão de um olho, ela vai perder percepção em profundidade. Tapa o olho, por favor. Não. Tá. Pega essa caneta aqui pra mim, a pontinha dela. Eu não sabe onde ela tá. Beleza? Você foi? Opa. Agora, pega de novo. Primeiro você sabe onde ela tá. Só a percepção de fusão binocular, mas a pessoa está só com um olho, ela vai se adaptar a isso. Então, o que o cérebro faz? Teu filho só fica no celular, na televisão e no videogame. Não sai para brincar, não vai jogar bola, não vai correr. O que o cérebro vai entender? Eu preciso melhorar essa visão aqui. Então, ele começa a aumentar a curvatura da córnea, começa a fazer uma alteração no globo ocular para que ele veja bem aquilo que ele usa. Só que aí quando ele sai na rua, caramba, tá tudo embaçado. Porque ele já está se miopizando, tá acontecendo uma miopização do olho dele. O olho dele está ficando mais positivo para ele enxergar melhor de perto. E quando ele sair na rua, vai estar tudo embaçado porque ele está adquirindo uma miopia aí. Então pode acontecer sim.
Como eu estava falando aqui na parte dos nanômetros, a gente tem um espectro energético, que é uma senoide que começa vibrando aberta e depois ela vai vibrando mais rápido até chegar nas micro-ondas, transmissão de micro-ondas que o celular usa e tudo mais. Dentro desse espectro energético, ele tem uma faixa que o nosso olho enxerga. Dentro dessa faixa vai ter o ultravioleta e lá embaixo o infravermelho. A luz azul, ela está pertinho do ultravioleta. Então, ela tem uma nocividade maior do que o infravermelho. Todas as luzes e cores estão sendo absorvidas. Mas a luz azul, em excesso, pelo fato dos aparelhos eletrônicos, ela vai começar a prejudicar a sua saúde diária. Onde que a gente vai encontrar essas luzes aí da forma mais nociva? Tela de computador, celular, tablet, televisor, relógio inteligente, smartwatch e todos os aparelhos digitais que tiverem uma tela. Na rua, lâmpadas de LED, lâmpada fluorescente, xenon, ou seja, iluminação da sua casa, iluminação pública, farol de carro. Na luz solar também tem, mas essa é a única que a gente precisa. Mas é a única que a gente não se expõe também. Vocês passam o dia inteiro aqui dentro do escritório e a luz solar não atinge vocês. Porque a luz azul ela não pode vir sozinha, ela tem que vir acompanhada das outras energias luminosas para te fazer bem. E uma iluminação artificial não consegue reproduzir o que a luz do sol te traz. Todo mundo precisa. Então lembra de tomar um solzinho na hora do almoço, tirar a blusa, pôr pelo menos as manguinhas de fora para ajudar na produção de vitamina D e também ajuda no sistema imunológico. Ou seja, hoje em dia está praticamente em todos os lugares essa radiação da luz azul, de dia e de noite. E agora? Como reduzir os danos da luz azul? Então, temos algumas dicas para vocês aí, para que vocês possam amenizar, melhorar a qualidade de vida de vocês com essa exposição à luz azul. Exercícios para os olhos, manter uma distância correta das telas, ajustar a iluminação da tela, expor-se à luz do dia, melhorar a alimentação, descansos regulares, pausas, reduzir o uso de dispositivos digitais. Parece piada, mas tem que tentar. Esses dias eu deixei o celular no porta-mala. Falei, eu não vou digitar nem olhar enquanto eu dirijo. Começa a ficar doido. Eu vou olhar de braço para lá. Mas é o que todo mundo tinha que fazer. Tinha que ficar numa bolsa no porta-mala, porque se ele estiver do seu lado, por mais que você fale, não vou olhar, você olha. Pode ser alguma coisa importante, pode ser. A gente tem que se adequar a essa urgência do nosso mundo digital, e não deixam de ser pessoas que estão lá do outro lado, e as pessoas têm que saber esperar. Tem que educar aqueles que convivem com você, eles têm que esperar pelo menos 15, 20 minutos até que você esteja disponível. Não é agora, não é na hora, porque senão vai prejudicar a qualidade de vida de todos. Vamos falar um pouquinho de exercícios para os olhos. Existem várias formas de fazer exercícios, gente. Dentro da ortótica tem um monte de exercício. Você pode até reduzir tua miopia. Dá para reduzir? Dá. Só que assim, é a mesma coisa. Existe exercício de academia que dá para você ficar bombadão e super forte e bonitão. Todo mundo faz? Não. Por quê? É difícil. Então, mas faz com ovos. Opa, agora resolvi. Então, assim, serve para uns, mas não serve para outros. Né? Então, vamos falar de 3 simples aqui, que vocês podem fazer no dia a dia, e vai ajudar bastante vocês. Ó. Quando a gente passa muito tempo nessa frente, os olhos não piscam. Em algum momento, desenvolve algum grau de ressecamento. O olho começa a ressecar. É importante tomar alguns segundos, no mínimo a cada 20 minutos, lembrar de pelo menos piscar, né? Fazer algum exercício. Então, você parar um pouquinho, né? Tudo bem, as pessoas vão te achar que você é meio doidinho. Você está lá no computador e fica. Extremamente olho máximo, você conseguir. Faz isso algumas vezes, a pessoa vai tá variando. Mas faz parte. E esse, então, você está lá no computador, para um pouquinho e começa a girar o olho. Alguém passar vai achar estranho. Mas se todo mundo estiver ciente da palestra, vai entender que você está fazendo exercício. E principalmente, para quem está chegando aí, perto dos 40, uma coisa que vai ajudar muito na focalização próxima
É a brincadeira que a sua avó falava, não faça. Se bater um vento, você fica assim. Fica mesmo. Sua avó dizia, menino, faz isso, que se bater um vento, já era, você ficou preso para sempre. Você vê, né, os mitos. Tem coisa que vó fala que é certo, mas tem coisa que vó fala que não existe, né? Para que serve esse exercício? Faça um teste aí agora. Vocês têm que olhar para a ponta do dedo e ir aproximando. Vocês têm que estar vendo as digitais de você. No ponto que desfocar, vocês parem. Ou, se vocês virem 2 dedos. Para. Então, por exemplo, você veio trazendo, chegou aqui, você já começou a ver duplo. Então, aqui está teu ponto próximo de convergência. Você vai exercitar agora para ir diminuindo essa distância até que você consiga chegar pelo menos a 5 centímetros aqui. Sem ver 2 dedos. Porque a sua convergência, fusão da imagem, tem que estar trabalhando com a focalização para você ver bem de perto. E é o que a gente começa a se perder aos 40. Começa a perder a visão de perto. É um negócio chamado presbiopia. Mas a gente pode protelar e dar uma amenizada. Né? Se você fizer 10 vezes o exercício de convergência, tentar ler um papel antes, fazer 10 vezes e tentar ler depois, já melhora de imediato. Já começa, opa, agora consegui ler. Porque você exercitou a musculatura, deu uma fofadinha no cristalino, que é a lente que foca, e começou a melhorar essa fusão de imagem. Então, esses 3 exercícios, se vocês puderem fazer, o que mais vai ter vai ser a gente lá quando vocês estiverem andando nas mesas, por causa dos caras assim, ó. Não vou controlar. Aí é preferência. Estou vendo só o nariz, não é nada. A segunda dica, manter a distância correta das telas. Preste atenção na posição do corpo e da cabeça em relação ao computador. Ergonomia, vocês já devem ter tido alguma palestra de ergonomia, né? Aí, porque faz muito parte do trabalho de vocês. A posição, curvatura. Sempre tela tentando ficar mais ou menos da linha do olhar para baixo, nunca acima. Porque não é a posição natural da gente enxergar olhando acima. Para que a gente possa fazer uma convergência, nosso olhar tem que estar olhando abaixo. Para olhar acima, nosso olho não converge como converge para baixo. Então, se a tela estiver muito alta, vai ter fadiga, vai cansar. Então, é bom que ele esteja de 45 a 70 centímetros de distância e posicione o monitor entre 10 e 20 graus abaixo dos olhos. Aqueles que trabalham com computador de escritório, de preferência, por causa do... Então, pega mais ou menos, imagina um transferidor, 20 graus abaixo. Colocava na zona aqui, assim, tem que abaixar um pouquinho mais. Porque você, na hora de convergir, que nem a gente mostrou agora, você vai convergir melhor aqui do que reto. Então, para você fusionar e ter uma imagem com menos esforço, vai te ajudar. Aqueles que trabalham com computador de escritório precisam adotar uma posição adequada, que facilite o uso do teclado, mas conservando uma distância segura. Antigamente, com os desktops, hoje as empresas ainda trabalham com desktops, mas a maioria dos nossos clientes comuns, eles usavam desktop e, para quem usa lente progressiva, a visão de perto está embaixo. Eles tinham que ficar assim. É um problema muito sério. Para vocês que ainda trabalham com telas retas, quanto mais puder subir a cadeira e baixar a tela, quem for vir a usar um multifocal depois dos 40, vai ajudar a focalização, porque o grau de perto fica embaixo dos óculos progressivos. Está perto, passa assim. Ajuste de iluminação. Foi eu. Todos os dispositivos permitem ajustar a iluminação da tela para adequá-la segundo o ambiente e a necessidade visual. Às vezes a gente, por estar com a visão cansada, achando que não está legal nossa focalização, a gente começa a aumentar a luminosidade da tela para que a gente possa enxergar melhor, achando que isso está ajudando, e às vezes isso não está ajudando, está mandando mais luz azul. Então, se você não está enxergando, dá uma comparada com uns 3 colegas, a iluminação da tela. Sua tela é muito escura. Caramba, pô, a sua também é muito escura. Você usa a tela muito escura. Não, mas você que usa muito clara. Então, você está precisando compensar a tua visão. Precisa de um óculos, precisa adequar isso aí. Então, não fica jogando energia fora aí, gastando com energia na tela, gastando
a sua retininha aí, porque é desnecessário. Por exemplo, se o lugar for iluminado, o brilho um pouquinho mais forte, para reduzir os reflexos. Contrapartida, se o ambiente for escuro ou se já for à noite, a luz deve ser diminuída. É claro que eu acredito que vocês devem ter um projeto de iluminação nas salas de vocês, que já é pensado de acordo com as telas, tudo mais, mas cada um tem o seu gosto pessoal aí. Quando se utiliza muito o brilho da tela sem necessidade, a única coisa que conseguimos é forçar a visão e gerar danos a longo prazo. Expor os olhos à luz do dia. A luz natural é saudável, reduz o impacto que as luzes artificiais têm sobre a vista. Uma boa ideia é sair um pouco, passear para um parque ou qualquer outro lugar, Raposo, possa ter uma conexão com a natureza e a luz natural. Esse também vai ajudar a ajustar os ritmos circadianos naturais, porque seu corpo vai entender que é uma luz azul verdadeira, que vem do sol, e vai melhorar a qualidade do sono e vai melhorar até seu humor. Então, principalmente os mais ranzinzas aí da empresa, os mais estressados, você fala, dá um rolezinho no sol para você voltar bem. Se os olhos estiverem expostos à luz do dia e ainda à luz que esses aparelhos emitem, e também as lâmpadas de LED começam a multiplicar aí a sua exposição à luz azul. Uma pergunta, existe alguma ferramenta ou algum lugar que a gente consiga ver qual é a calibração, não sei se a palavra é essa, mas como calibrar o computador para uma melhor utilização e menor fadiga dos olhos? Bem, existe um aparelho que se chama espectrômetro. Ele consegue medir qual é a exposição que está sendo emitida de cada facho luminoso, do branco, do amarelo, do branco que é todos, do amarelo, do vermelho, do azul. Mas é bem complicado. Só o pessoal que mexe com engenharia dessa área que consegue fazer essa medida. Mas é possível a gente fazer uma pesquisa e te trazer essa solução aí para que a gente possa adequar aí na empresa, se você achar que é legal. Sim, sim. Mas no computador em si, tem algum ajuste que a gente possa fazer que minimize esse impacto ou é de cada um ali? Se você conseguir na matiz ali, na gama, saturação, reduzir a luz azul, isso vai ajudar. Eu acho que deve ter, porque o próprio celular agora, quando chega um horário, ele fala para diminuir a luz azul. A configuração para reduzir a luz azul. Eu sei que no... Você tem ajuda, Marcos, no monitor. Eu sei que pelo menos no notebook... Se você tirar um pouquinho da luz azul, já começa a ajudar. Mas o problema é o seguinte, você vai perder fidelidade de cores, porque para formar uma tonalidade X, por exemplo, um tom de marrom, um tom de cinza, ele precisa do azul. Então, se você diminuir o azul, você vai começar a ver tudo meio que monocromático a sua percepção. Você vai achar que está uma cor estranha. Então, a gente tem uma solução ainda melhor a seguir para resolver isso aí. Porque por mais que o celular tenha essa redução da luz azul, você vê que quando ele entra com a proteção de luz azul, a tela fica amarelada. Sim. E você vai ver uma foto e você fala, pô, tá esquisito. Pode funcionar uma música também. Pode. No caso, então, essa ela não chega a atingir lá aquela radiação. Ela emite também. Mas numa quantidade tão pequena que o dano à sua saúde é a longo prazo, não é a curto prazo. Aí a dúvida fica assim, se eu utilizar o vermelho, ele também protegeria a radiação? A luz azul? Não, é porque... Não. Vamos pensar, a luz azul é um grão de 1 centímetro, a luz vermelha é um grão de 0,75, a luz amarela é um grão de meio centímetro, e o óculos de sol é uma peneira para o grão de 1,5, que é a ultravioleta. Então, o óculos de sol, ele filtrou o grão do ultravioleta, mas ele deixa passar o azul, que é menor, ele deixa passar o vermelho, ele deixa passar o amarelo, então o óculos de sol ele não vai conseguir filtrar outra coisa que não seja ultravioleta. Mas existem as lentes próprias para filtrar a luz azul e que não alteram sua percepção. A gente vai falar delas. São lentes desenvolvidas pela Roya, uma empresa japonesa, e você usa essas lentes, você não tem alteração de percepção. É uma lente incolor. Então. Incolor, ela filtra mesmo. Quando você vai mandar fazer um óculos de grau, por exemplo, já te oferece... Você pode fazer isso aí.
que mais que a gente pode fazer? Alimentação. Como ocorre com a saúde do corpo em geral, os olhos também precisam de alguns nutrientes essenciais para reduzir os efeitos nocivos dos elementos digitais e outros agentes. Para conservar boa visão e melhorar o rendimento dos nervos, é aconselhável tomar mais ácidos graxos essenciais, ômega 3, vitamina A, zinco, vitamina C, vitamina E, antioxidantes e vitamina D, que você produz quando você é exposto à luz do sol. Alimentação em geral, tudo aquilo que vocês já estão ouvindo falar que é bom para o corpo, vai ser bom para o olho. Ele faz parte do corpo. Bonito, né? Come cenoura e faz bem pros olhos. Ela faz bem, porque ela tem a vitamina A e ajuda na produção da vitamina D. Faz bem. Mesmo porque você nunca viu um coelho de óculos, porque não enxergava, era só para boas, né? Para que serve o óculos vermelho? E o verde? Vocês sabem tudo, pô. Por que o cara usa. O cara que usa óculos com lentes divergentes não se divertem no zoológico? É óculos divergente. Mas às vezes vocês não sabem. Essa foi melhor. Anota que essa aí. Descanso regulares. Eu cheguei em casa e falar. Descanse pelo menos 10 minutos a cada 2 horas na frente de uma tela de um eletrônico. Isso aí seria a cada 1 hora, mas às vezes a gente fala isso na empresa, o chefe fica louco. Porque os funcionários começam a. Aí, ó, tem que dar uma paradinha. E não tem produtividade. O café não dá conta, mas acho que vocês já tentam fazer isso, né? É dar um tempo lá, ver que está piscando a mais, está fadigando, levantar, tomar um cafezinho e, se possível, se expor à luz do dia. Ah, mas ali tem a janela e eu já estou me expondo à luz do dia. Tá, mas aquele vidro está filtrando alguns raios. A gente precisa de um pouco de radiação luminosa até nociva, vamos dizer assim. O ultravioleta que tem na luz do sol, a gente precisa de um pouquinho. Ela não é totalmente vilã. Nos minutos de repouso não deve-se usar nenhum outro elemento eletrônico. Se possível, deve-se piscar ou fechar os olhos por um tempo para lubrificá-los bem. Tem uma técnica que se chama palming. Vocês podem parar um pouquinho, sentar e espalmar os olhos, preferência expostos à luz do dia, palmar, pressionar durante 1 minuto. É aquela brincadeira que vocês faziam quando era criança para ver umas coisas muito loucas correndo assim. Quando você aperta o olho que começa a aparecer uma coisa psicodélica. É uma folhadinha no globo. Depois você tira, você não está vendo nada, está tudo embaçado. Você mexendo na sua glândula lacrimal principal, está mudando a lubrificação do olho. Afofou seu globo ocular, ele tem que se recompor para se posicionar no foco. Então, tudo isso está mexendo com ele, fazendo ele voltar a uma posição mais relaxada, mais confortável. Porque antes ele estava tensionado muito tempo e ele não consegue voltar sozinho. Você vai lá ajudar, quando era criança, ajudava a mãe a voltar da feira lá, ficava com a sacola na mesa, e abria a mão não abria. Porque ficou muito tempo forçando a musculatura numa posição só. Para ela voltar demora mais. O olho acontece a mesma coisa. Por isso que é bom fazer um palming, fazer os exercícios circulares e tudo mais. Diminuir o uso desses dispositivos. Não é piada, tem que tentar. Muitos anseiam aqueles tempos em que não havia tanta dependência da tecnologia e era possível desenvolver mais atividades no entorno social. Por que deixar que os bons costumes se percam? Nenhuma adoração por redes sociais mudará aquele aperto de mãos, aquele abraço das pessoas que nós amamos. Estando conscientes disso e do problema que a tecnologia pode causar à saúde dos olhos, é uma grande decisão começar a reduzir o seu uso tanto quanto for possível, diariamente, e voltar a realizar outras atividades. Então, assim, não adianta você fazer essa pausa aqui do descanso e levar o celular lá para o café e ficar lá. Larga o celular lá na gaveta, na mesa. Tenta não mexer nos momentos de descanso. É importante rever esses nossos hábitos
Para quem tem crianças, limitar o uso desses dispositivos para eles, porque as consequências futuras podem ser gravíssimas. É duro, é difícil, às vezes a criança fica lá, mas vou fazer o que então? Ele não tem muita opção do que fazer, ele não consegue enxergar que existe um monte de coisa para ele descobrir, brincar. Então, tem que, de uma forma ou de outra, participando, ajudar eles a reduzirem. Porque fica lá no celular, se você está assistindo um filme, ele pega o teu celular para ver o Peppa Pig. Aí, se você bota o Peppa Pig na TV, está exposto. Se ele sai de lá, ele vai querer jogar um videogame. Tá tudo no uso do dispositivo eletrônico e isso aí precisa reduzir um pouco. Só isso? Não. Para quem vive exposto à luz azul, é preciso bloquear o efeito nocivo causado por ela. Então, tem as lentes Blue Control, essa no caso são da Roya, ela impede a chegada da luz azul nociva até os olhos, então vai melhorar a qualidade de vida, o rendimento pessoal e profissional de quem é exposto diariamente a essa luz. Lentes para a vida digital. Roya Blue Control, tratamento que protege os nossos olhos da luz azul, emitido em excesso pela tela desses aparelhos, e neutraliza ele, prevenindo-nos dos problemas relacionados ao uso contínuo dos mesmos. Além disso, outros benefícios de Blue Control melhoram ainda mais as condições visuais, porque ela tem o tratamento anti-reflexo e tem a proteção ultravioleta também. Quanto tempo você passa utilizando os aparelhos eletrônicos? Vocês aqui, acho que muito, né? Vocês trabalham quantas horas por dia aqui? 12 dias. Nós estamos trabalhando, cara. Perguntou a pergunta, quanto tempo você trabalha? O tratamento não é exclusivo para o cara que tem miopia. Não, você vai. Tanto o cara que não tem grau, quanto o cara que tem miopia ou hipermetropia pode fazer essa Blue Control. Ela, o cara não tem grau nenhum, mas ele está preocupado com o ciclo circadiano dele e quer proteger a saúde, faz um óculos só filtrante. Agora, se você já tem grau, já une o útil ao agradável, já resolve as duas coisas. Cada vez mais frequente o uso de aparelhos eletrônicos no nosso cotidiano, tanto para o uso profissional quanto para o lazer. Durante esse período, nossos olhos ficam totalmente expostos à luz emitida pelas telas desses aparelhos. Will, uma pergunta aqui da Glauciane. Não sei se você vai falar isso mais para frente, sobre o uso de lentes de contato, né, e óculos. Qual destes é mais recomendado para quem fica muito tempo no computador? Nas lentes de contato, a gente ainda não tem no mercado. Foi uma pessoa foi um link? Do link. Então tá, então eu vou responder para você. A gente ainda não tem no mercado uma lente de contato que faça esse filtro da luz azul. Está em desenvolvimento. Eu já ouvi dizer que a Bausch está trabalhando nisso e que a Johnson também. Então, em breve, a gente vai ter uma lente de contato que vai ter esse filtro aí. Por enquanto, a nossa solução estão nos óculos, para resolver esse problema. A lente de contato tem um outro agravante. Ela acaba se ressecando um pouquinho para quem está trabalhando dentro de ambiente com ar-condicionado. Então, o número de horas de lente de contato não é igual de óculos. Não pode acordar, colocar uma lente de contato, tirar na hora de dormir ou até ficar com ela dormindo, como a maioria das pessoas fazem. Isso vai ter efeito a longo prazo, vai prejudicar a sua córnea, pode gerar uma ceratite, que pode virar uma úlcera de córnea, que só se trata com transplante. Então é um negócio bem sério, o uso da lente de contato tem que ser ponderado, tem que ser assistido, senão pode gerar algum problema. Então, assim, eu te recomendo ter a lente de contato e ter o óculos para fazer uma troca entre os dois, tá bom? Beleza? Então, aqui tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em 2012, que foi utilizando 10 mil usuários que estavam ali trabalhando com aparelhos digitais no continente americano, que foi recomendada para essa The Vision Council. Então, está falando aí que essas pessoas, a pesquisa indicou o seguinte: 80% das pessoas que usam aparelhos eletrônicos, a gente não está falando da população quantos usam aparelhos eletrônicos, tá? Mas dos que usam, 80% deles passam de 4 a até mais de 12 horas por dia na frente de um aparelho eletrônico. Isso aí está comprometendo a saúde desses 80% desses usuários. Só 20% das pessoas que usam aparelhos eletrônicos ficam menos de 3 horas
na frente da tela. Isso vai crescer cada vez mais, né? Daqui a pouco vai ter uma telinha touch na bolacha. Você abre o pacote de bolacha, tem uma telinha touch. Então o negócio está complicado. Tem o quê? Chave de carro com touch, telinha. Chave de carro eu não sei, mas geladeira tem. Geladeira tem. Então, tudo. O teclado para entrar em casa vai digitar uma telinha. Então, o excesso dessa exposição vai levar ao cansaço e à fadiga. E aí está falando que o único... Então, assim, a Roya não está me patrocinando, tá, gente, para falar dessa lente. Então, eu posso falar uma coisa legal para vocês, né? O tratamento Blue Control reduz a fadiga ocular e corporal causada pelas ondas de luz azul. Você está recebendo enquanto está lendo essa frase. Estão aqui, vocês estão recebendo luz azul da iluminação e da tela aqui que está sendo projetada e emitida para os olhos de vocês. Então, a gente vai estar à disposição ali no refeitório para quem quiser avaliar a visão, fazer um novo exame de vista e para ver sobre essa solução. Como a Roya não está me patrocinando, existem outras marcas hoje no mercado com valores muito melhores que os valores da Roya e que causam o mesmo efeito para você. Elas têm a mesma eficiência. São os famosos concorrentes. Então, quem quiser fazer Roya, a gente tem. Quem quiser fazer uma mais em conta, tem também. Então, a gente vai estar à disposição para tirar mais dúvidas de vocês quanto a essa tecnologia. Tá bom? Isso é um tipo de lente com filtro, é isso? Seria? As que a gente trabalha que não são da Roya chamam-se Blue Block. E as da Roya são Blue Control. Mas elas têm o mesmo tratamento que vai bloquear, né? Vai filtrar quase 100%? Ó, da luz azul, ela vai chegar a 99% de filtragem. A minha lanterninha quebrou ontem, porque eu ia trazer a lente aqui para demonstrar para vocês a gente projetando numa lente normal e projetando na azul. Não projeta nada. Mas a minha lanterninha quebrou. Já vi. Qual a diferença dessa lente com esse filtro aí e daquela lente Transitions? A Transitions ela trabalha mais na faixa do espectro ultravioleta. Ela vai ser aquela peneira maior que vai segurar o ultravioleta, mas não vai segurar a luz azul. Então ela deixa a luz azul passar. Em breve deve ter uma fotossensível Blue Control, que vai bloquear a luz azul e ainda escurecer, para quem tiver fotofobia. Falou que a luz azul refletida na parede volta para a gente. Isso. A exposição é a mesma de um monitor ou não? Reduzida. Tem uma perda. Para a gente entender um pouco de como funciona tudo que a gente enxerga. Você só vê a cadeira aqui, que tem um ponto luminoso projetando, e está refletindo aqui e te mandando uma mensagem luminosa de curvas, formatos e cores. Você vê preto porque está absorvendo as cores e só está te emitindo o que ele pode refletir. Muito pouca coisa. Você vê branco porque ela está emitindo de reflexão de volta quase todas as cores. Então a quantidade que você recebe é proporcional ao tipo de objeto que você está vendo. Se ele é preto, ele vai emitir pouco. Se ele é branco, ele vai emitir muito mais, vai refletir muito mais, mas chega até você, chega até a retina. Porque é o princípio da visão. Então tudo que é projetado é refletido. Tá? Nosso trabalho enquanto visão profissional é prevenir e solucionar algumas questões dentro da empresa, que é o baixo rendimento, falta de concentração, algumas dores de cabeça frequentes, algum risco de acidente. Pode estar com tanto sono, seu ciclo circadiano está tão ruim que você bate a cabeça no teclado e quebra o nariz, não sei. Interferência no processo cognitivo, percepção, entendimento, compreensão, vai afetar tudo isso aí, queda na qualidade de vida. A visão, a gente precisa ter uma consciência de que ela é o principal sentido do ser humano. Através da visão, mais de 80% das informações que chegam à nossa cognição, nosso entendimento, vem da visão. Se a gente não cuidar da parte visual, todo o nosso sistema cognitivo é prejudicado. Cognitivo é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente entende, compreende, leva para a vida, para de fazer errado e passa a fazer certo. A visão ela é muito responsável por isso. Ela é responsável pela sua qualidade de vida, rendimento. Então, tem que dar valor a ela. Uma vez por ano, é bom medir, ver como é que está a tua visão.
Porque você pode estar desenvolvendo alguma patologia ou está com uma deficiência visual de miopia, hipermetropia, astigmatismo, visão dupla, e você está empurrando, mas no futuro isso vai te custar um pouco mais caro. Você vai sofrer mais para se adaptar com a compensação, com a correção. Então, uma vez por ano, vamos ver se dá certo, né, pessoal, que organizou aí. A gente está vindo aí uma vez por ano para dar uma assistência para vocês nessa parte, para que vocês não deixem isso de lado, é muito importante. A gente vai trabalhar alguns exames que a gente faz aqui. A anamnese, que é um breve histórico, eu chamo de 90% da avaliação. Quando eu sento um pouquinho com você e tento saber um pouquinho da sua vida, o que você faz de fim de semana, sua atividade normal, eu começo a entender qual a sua necessidade visual. Pressão arterial, em algumas empresas, a gente, junto com a CIPA, traz uma pessoa para fazer medida de pressão arterial junto. Nessa empresa não foi o caso. A gente faz a avaliação do fundo de olho, da tensão ocular, faz a avaliação visual e emite o laudo de compensação óptica, que é a receitinha para você poder fazer o óculos. A gente faz uma análise junto com você, a Kelly, nossa consultora que vai estar lá no showroom, vai ajudar você para melhor indicação de óculos ou lente de contato para quem precisar. A gente trabalha sério. Se você não precisa de óculos, você não precisa de óculos. Se você quer um filtro, pode fazer um filtro, mas ninguém é obrigado a fazer nada. A gente está aqui para somar, tá bom? A gente não está aqui para vir aqui para vender, não, a gente quer ser um parceiro, agregar aí no trabalho de vocês. Quais os benefícios do nosso trabalho? A gente vai melhorar o desenvolvimento intelectual e social de cada colaborador, diminuir os riscos de acidentes de trabalho, aumentar o desempenho pessoal e profissional, promover a valorização e a manutenção humana, que é algo que uma CIPAT faz, né? Prevenir os afastamentos desnecessários, porque isso pode estar gerando uma dor de cabeça, que pode virar uma enxaqueca, a pessoa tem que se afastar do trabalho, sendo que a gente pode estar resolvendo tudo aqui. Então, é um processo interessante para todos os colaboradores da empresa. Os nossos diferenciais são a conveniência, a gente vai ter um técnico em ótica ali para atender vocês, que vai estar mostrando as armações e dando uma consultoria, uma grande variedade de óculos, algumas... Aqui um dia talvez a gente consiga um desconto em folha de pagamento, talvez isso seja possível. Custo-benefício, nosso custo aqui sai mais baixo, porque a gente não tem um espaço físico locado, né? A gente vai dar, normalmente aqui para vocês a gente vai dar a receita para quem não quiser fazer o óculos com a gente, pode comprar onde quiser. Normalmente a gente só dá um desconto, né? Para a pessoa comprar em outro lugar, mas aqui a gente vai fornecer. E se você tem algum convênio médico, a gente dá um desconto extra. E esses benefícios vão se estender aos seus familiares. Vocês precisando fazer óculos para o pai, para o tio, para o avô, liga para a gente faz atendimento home care, ou no nosso consultório, que é ali em Cotia, no Jardim Barrão Branco, ou dentro da outra empresa, a gente conversa e resolve todos os problemas. Algumas empresas que nós já atendemos, já fizemos esse trabalho, nosso portfólio aí, Baruel, Serpac, a Unicis, algumas empresas grandes e outras menores, mas a gente já tem um know-how dessa área aí. E é isso aí. Aqui estão os nossos contatos, o site, se vocês precisarem. Estou à disposição para tirar mais alguma dúvida, para responder qualquer coisa. Diego, só um minuto. Para quem está via online, o microfone será aberto agora, pode fazer a pergunta pelo chat do Skype, ou pode fazer a pergunta pelo microfone. Só peço que se identifique nome e área, e aí pode fazer a pergunta, ok? Então, a partir de agora, os microfones estão abertos para as perguntas para o William. Uma pergunta aqui. Bom dia, Lorenzoni. Um momento, Lorenzoni. Um momento, por favor. Em média, uma roia e uma normal. Lógico, imagina que cada modelo de óculos, cada uma, mas por exemplo, apenas para filtro. A gente estaria falando em quanto aproximadamente? Em torno de, na média, de R$600 as lentes da roia e as concorrentes 300. Com a mesma função. Tá? Qual é a diferença? A propaganda que a roia faz custa bem caro. E o concorrente aproveita essa carona e não precisa fazer marketing em nenhum lugar. Então ele vende só produtos. Aí fica bem mais em conta. Então assim, você tem um valor agregado na roia, você tem
um marketing envolvido, e eu acredito que a Roya tem algum diferencial nas suas questões de reflexo, na sua proteção, e seja realmente, sim, melhor do que essa concorrente. E justifique ela ser um pouquinho mais cara, mas tem também esse marketing envolvido. Lorenzoni. Oi, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Felipe Lorenzoni, sou da área de planejamento. Também trabalho aqui há 12 horas, 10 horas por dia. Nem tanto, 9. E quando o olho começa a lacrimejar muito e dá umas embaçadas, isso é ação da luz azul? Lorenzoni, não necessariamente. Porém, também. A luz azul ela vai estar mexendo muito mais com o seu ciclo circadiano e com a sua concentração e qualidade do sono do que com o seu foco. Esse sintoma é um sintoma focal. Ele é um sintoma de que o meu cristalino, que é o que está atrás da íris, que dá cor no olho, que é o focalizador, ele está ficando cansado de tanto focalizar. Ele está tendo um espasmo em alguns momentos para dar uma descansada. É quando o cérebro manda a mensagem para a glândula lacrimal. Joga a lágrima, começa a lacrimejar, você é obrigado a piscar e parar de focar. É a hora que ele descansa um pouco. Então, isso mostra que você está com um erro refrativo. Você precisa fazer uma avaliação visual para acertar esse erro refrativo, descobrir o quanto é, para compensar com lentes, ou de contato ou lentes de óculos. Legal. E só depois eu quero pegar um minutinho seu, eu quero te mostrar um óculos que eu tenho aqui, que é o óculos da Enchroma, conhece? Sim. Eu comprei um deles e eu tenho aqui. Você tem deficiência crômica? Sim. Ok. Ele é daltônico. Uhum, é Você também, Edu. Você tem que falar, porra. Você falou, porra? Legal, é muito, muito interessante essa tecnologia. Tá, depois se você puder olhar e dar uma comentada, agradeço. Legal, legal. Obrigado, viu? Obrigado a você. Eu aguardo aí o exame quando for fazer um com você agora. Obrigado. Legal. Bom dia a todos. William, acho que você reforçou durante a palestra, mas qual é o tempo que você recomenda de descanso, assim, uso de aparelho e descanso, uso de aparelho e descanso? Lá estava falando a cada 2 horas parar 10 minutos. Mas a cada hora, se for possível, uma paradinha da metade disso, de 5 minutos, é mais saudável do que você ficar 2 horas e parar 10. Então, a cada 1 hora parar 5 é mais saudável do que a cada 2 horas parar 10. Mas você tem que dar pausa, porque senão você fica focando o tempo todo, forçando a musculatura, e isso vai causar uma fadiga no globo ocular, no focalizador, na musculatura, e vão gerar algumas sequelas futuras aí. Mais alguma pergunta? Edu, posso fazer uma pergunta? Só fala o nome e a área, por favor. Luiz Fonseca, manutenção de rede ótica. Pode falar, Luiz. Ô William, por favor, nós temos 3 equipes que passam o dia trabalhando fora da empresa. São pessoas que sobem em poste, mexem em cabo, abrem caixa subterrânea. Enfim, eles passam o dia e às vezes até a noite, dependendo dos problemas que nós temos. Você indicaria algum, ou se há necessidade, algum óculos, alguma coisa para esse time que fica fora? Independente vamos dizer, nós temos o EPI, mas o EPI é no momento que eles estão fazendo mexendo, por exemplo, na nossa máquina de emenda. Agora, pro dia que eles passam toda vez fora, assim, com a radiação solar, você indica alguma coisa? Luiz, o interessante é que eles façam uma avaliação visual, que a gente determine se eles têm algum erro refrativo, se precisam de algum grau, e a partir desse grau de óculos, a gente vai fazer a anamnese lá, vou descobrir a necessidade real do dia a dia dele. Então ele vai estar me falando que fica exposto ao sol o dia inteiro e que isso causa um cansaço. Então a gente vai indicar algum tipo de lente, pode ser uma transitions, pode ser uma fotossensível normal, pode ser uma fotocromática, que se adeque à necessidade dele para minimizar os efeitos dessa exposição dele à radiação solar diária.
Então, tem-se como resolver essa necessidade aí. Perfeito. Obrigado, William. Nada. Alguém tiver mais alguma pergunta, ou aqui ou lá? Não, a gente combinamos entre a gente. Bom, pessoal, estaremos encerrando então essa palestra. Agradeço a presença de todos. Combinado. Mano. Mais alguém tem alguma pergunta? Não, mas é com você. Emerson, pode fechar seu microfone, por favor? Estamos encerrando a palestra. Agradeço a presença de todos e tenham um bom dia.